Bom dia, gente. É a primeira vez que eu estou usando essa viseira aqui. Parecendo um bombeiro, né? Espero que vocês não entendam que os pastores aqui só servem para apagar incêndio, né? Mas tá bom. Estamos começando nova série. Projeta pra gente aí. Eu amo a minha igreja. E especificamente hoje falando sobre servindo com os meus talentos e disponibilidade. Agora eu quero, já que hoje é o primeiro dia da série, primeira mensagem, eu quero explicar um pouquinho, situar os irmãos e fazê-los entender o que nós, quando pensamos nessa série, gostaríamos de estar transmitindo para vocês. Que ideia, né? E é claro, nós paramos, conversamos, e enfim, mas eu quero admitir que quando a gente vai preparar a mensagem ali, cada dia, né, que a gente para ali para preparar a mensagem, outras ideias vão surgindo. E é óbvio, eu não quero que você entenda com eu amo a minha igreja, que nós estamos falando, nos referindo ao prédio, tá bom? Acho que isso é óbvio, né? Acho que isso está claro para todo mundo, mas a gente quer enfatizar, porque infelizmente tem muita gente que dá um valor excessivo para bens, né? Para matéria, né? Então, graças a Deus por esse local, nós temos uma responsabilidade de zelar, né, por tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. O prédio, né, é uma bênção de Deus. O Rogério acabou de falar aqui que nós estamos numa perspectiva aí de um prédio maior, melhor, mais confortável, certo? E enfim, isso tudo é válido, é bom. Mas o nosso amor não está nas coisas, não deve estar no prédio. Não é pelo prédio, né? Não é isso que nós queremos dizer quando nós falamos eu amo a minha igreja, não é esse local. Aliás, se você está aqui participando só por causa do prédio, você deve reconsiderar isso. Sabe por quê? Amanhã, se esse for o alvo do seu amor, amanhã vai aparecer um outro prédio mais confortável, mais legal, talvez até mais próximo da sua casa. Então a questão não está no prédio, gente, nas dependências do prédio. Eu já ouvi gente dizendo assim, eu gosto daquela igreja porque lá tem uma escolinha, um berçário legal para os meus filhos. Eu saí da outra igreja porque não tinha isso. É isso que deve cativar é isso que deve fazer com que uma pessoa permaneça ou faça parte de uma igreja? O conforto do berçário? Os brinquedinhos melhores, um banheiro mais limpo ou não, enfim. Tudo isso é bom, atrai, influencia, mas não deve determinar, não deve ser o alvo do nosso amor. Também, quando nós falamos eu amo a minha igreja, nós estamos falando de gente, de pessoas. Claro, é importante, quando nós falamos da igreja, nós pensarmos em todos que Deus tem presenteado ao longo dos anos para fazer parte dessa família. Mas também o alvo maior do meu amor não deve ser por A ou por B, por pessoa A ou B, ou eu amo essa igreja por causa do pastor, eu amo essa igreja por causa daquele irmão ou daquela irmã ou daquela família. Porque também pessoas nos decepcionam, elas são falhas. Todos nós aqui, todos somos pecadores. Então, se você também vem para essa igreja, vamos colocar assim, se estar participando aqui é condicionado a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, eu sinto em te dizer que logo, logo você vai se decepcionar. Se é que isso já não tenha acontecido, você teve que lidar, né? Então, quando nós falamos eu amo a minha igreja, nós estamos querendo nos referir ao pertencimento no corpo de Cristo. Eu amo fazer parte da família de Deus, do projeto de Deus. E talvez pensando nesse sentido, a frase que ficaria melhor aí, ao invés de eu amo a minha igreja,
poderia ser: eu amo ser igreja. Porque isso é fantástico, isso é maravilhoso. E aí, esse deve ser o alvo do seu amor. O objeto do seu amor é exatamente aquele, é uma pessoa sim, mas aquele que morreu por você e que, tendo feito isso, tendo resgatado você de uma velha vida, te deu uma nova vida e te incluiu, te adotou, te fez filho do próprio Deus. Porque todos são criaturas de Deus. Mas a Escritura diz que a todos quanto receberam Jesus, este Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos dele. Então é isso que eu devo amar. É ter esse privilégio, é amar, é fazer parte, ser escolhido, aceito, resgatado, transformado, vivificado em Cristo. E nesse sentido, então, me tornei igreja. Igreja não é o lugar que eu vou, nem necessariamente o grupo com quem eu me relaciono, mas, fundamentalmente, aquilo que eu me tornei em Cristo. Eu faço parte do corpo dele, do qual ele é o cabeça. E olha que privilégio, e junto com esse privilégio, uma grande responsabilidade. Então, aqui, pensando, estudando, né, eu talvez entenda que o título melhor para essa série seria Eu Amo Ser Igreja, porque é isso que a gente quer dizer. É disso que a gente vai falar. Espero que esse seja o alvo do seu amor, ser igreja. Não estar no domingo num prédio reunido com um grupo de pessoas necessariamente. Até porque a pandemia limitou muito isso, né? Tem gente que não pode estar aqui hoje, no prédio, congregando com pessoas. Mas isso não faz com que essas pessoas deixem de ser igreja. E também não tira sobre elas a responsabilidade de amar a igreja, nesse sentido, de amar ser igreja. Porque ser igreja é ser corpo de Cristo onde você estiver, com ou sem as pessoas. Jesus, obviamente, morreu por pessoas, mas você representa a igreja mesmo quando você está sozinho. Você ainda representa o corpo de Cristo lá. Você não deve, Jesus não projetou que a igreja vivesse na solidão. Né? Não tem essa de eu posso ser igreja sozinho na minha casa. Porque a Bíblia fala do valor de congregar. Mais do que reunir num prédio, é representar o nome de Jesus como um corpo, como uma família. E a Bíblia vai usar essas ilustrações fantásticas referindo-se à igreja, né? Como noiva, como corpo, família, lavoura, edifício, e aí vai. Então, explicando essa questão, eu amo ser igreja. Eu amo a minha igreja, é isso que nós queremos dizer. Eu amo ser igreja. E, desculpe minha chatice, mas também eu quero falar um pouquinho do subtítulo aqui, né? Do título de hoje aí. Subtema: servindo com meus talentos e disponibilidade. Quando eu penso em serviço, quando nós usamos o termo servir, nós estamos condicionando essa questão de servir a quem ou para quem nós estamos prestando o serviço. E quando nós olhamos para a Escritura, o termo servo, ele vai se referir primordialmente a uma palavra que talvez não agrade muito, né, a nós, mas escravos. A palavra, quando é usada preferencialmente para referir-se ao serviço do cristão, ela fala de um serviço a um senhor, como escravos. E nesse sentido, queridos, eu sei que também é duro ouvir isso, o nosso orgulho humano não gosta, nós não somos livres. Nesse sentido, não. Porque antes de estar em Cristo, nós éramos escravos, a Bíblia fala, da carne. Escravos ou escravizados pela carne, pela nossa natureza pecaminosa. Uma vez resgatados, comprados, transformados, vivificados, agora Cristo nos tirou daquela condição para que o servíssemos. Então passamos a ser agora escravos de Cristo.
E quando eu penso no nome ou no que significa ser escravo, eu tenho que entender que eu tenho um Senhor e que trabalho de escravo nunca é, nunca foi e nunca será trabalho voluntário. Eu sei que nós usamos muito esse termo na igreja, precisamos de voluntário para ajudar no berçário, voluntários para ajudar com as crianças, voluntários para servir no bazar, voluntários para ajudar no louvor, se bem que nesse caso precisa de de algo mais específico, não adianta você simplesmente querer cantar, você tem que ter o jeitão para a coisa, né? Eu não poderia me candidatar, não sei tocar instrumento algum, nem você, José, acha que conseguia, hein? Não, já tentei uma vez. Mas enfim, estou brincando aqui. O fato é que na obra de Deus não existe voluntariado para quem a Bíblia chama de escravo. Se você conhecer algum escravo voluntário, você me avisa. Eu estou querendo chamar vocês para uma responsabilidade que muitas vezes é ignorada. E isso tem a ver com amor. Amar ser igreja significa entender que Deus te chamou para algo muito maior do que talvez você imagina. E Ele não só te chamou, mas Ele te capacitou para isso. Por isso que nós estamos falando que nós vamos servir com os talentos, os dons que Deus nos deu. O talento é algo natural. O dom já é uma capacitação espiritual. E nós não vamos aqui, essa mensagem hoje não é para ficar relatando qual dom, o que é o dom, não é um curso sobre dons. Você pode conferir isso no Novo Testamento, textos em Coríntios, tá? Você pode conferir isso na Escritura, especialmente, obviamente, no Novo Testamento, os dons espirituais, Efésios, enfim. O que nós queremos trazer aqui hoje é essa noção de que você foi chamado, convocado, comprado, e aí a ideia do escravo, você foi resgatado, comprado por um alto preço. E não é para fazer o que você quer, do jeito que você acha que tem que ser feito. Deus tem uma obra para fazer na tua vida, e você tem que entender o que é isso. O chamado é para todos, não é para alguns. Todos os filhos de Deus, escravos, são convocados. E a Bíblia usa um outro termo, né? Arregimentados. Ela está falando de alguém que foi convocado para uma guerra. E essa pessoa não é voluntária necessariamente, ela foi convocada. E ela foi capacitada. Ela vai para uma batalha, para uma guerra, então ela foi equipada para isso. E ela tem que entender o papel dela, o chamado dela, o que aquele senhor, o que aquele general espera dela. Ela não pode titubear. Ela não pode ficar de braço cruzado esperando que o outro faça. E ela não tem o direito também de ficar se comparando, porque cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função nessa guerra. Todo mundo é importante, né? Desde aquele que leva a água para o que está na frente, até aquele que está, obviamente, ali na linha de frente, com um fuzil na mão. Todos são importantes, todos têm um papel. E aí eu quero criticar, no bom sentido aqui, né, essa palavra disponibilidade. Porque quando eu penso em disponibilidade, eu penso mais no quando, né? Estou me referindo ao quando. Só que aqui também não entra esse conceito na obra de Cristo. Eu estou disponível para Deus às terças, quintas e domingo. Não existe isso. De novo, hein? Você é um escravo. Você é um escravo. Você é um soldado. Então o soldado ele não coloca lá, olha, eu só vou para a guerra, só posso ir na quarta-feira à tarde. Porque quarta-feira à noite tem jogo do Corinthians. Aí que é ir para a guerra mesmo, né? Porque o negócio tá feio. Mas olha só. Quando é que você tem tempo para Deus? Quando é que você tem agenda para Deus? Será que é isso? É disso que nós estamos falando? É sobre isso que se refere a questão do chamado cristão? Não. Você foi comprado. Então não tem essa de eu vou servir quando
quando tiver tempo, eu vou organizar minha agenda, porque nós não estamos falando, quando eu falo eu amo a minha igreja, nós não estamos falando de prédio, e consequentemente nós estamos falando de um ministério A ou B. Você é cristão, você tem que entender isso, meu irmão, minha irmã, de uma vez por todas, 24 horas, 7 dias por semana, todos os dias, em todo momento, tudo que você estiver fazendo ali, você é a igreja. Ali você é um servo de Deus, chamado, resgatado, comprado, arregimentado, convocado para representar o nome dele. Então esquece esse negócio de disponibilidade. Toda hora é hora de servir a Jesus. Em todo lugar. Qualquer coisa que você faça. Então eu também substituiria essa palavra por disposição. Servindo a Deus com talentos e com disposição. Porque aí eu estou falando do como. É possível... um escravo, é possível um soldado, mesmo estando disponível, não servir com disposição. Fazer sem vontade. Disposição tem a ver com ânimo. Tem a ver com como eu faço a obra. Como eu enfrento o inimigo. Como eu me preparo. Como eu executo aquele trabalho. Como eu represento o meu Senhor. Então vamos deixar bem claro isso. Eu amo ser igreja. Foi um alto preço que foi pago para me comprar. Eu não sou livre para fazer o que eu quero. Porque Deus tem um chamado. Ele me convocou. Isso é urgente. Não por mérito próprio. Deus não viu nada que pudesse dizer assim, não, você tem, eu quero você porque você é fera, você é diferenciado. Não, todos nós estamos no mesmo patamar. Perdidos. Nesse sentido, desgraçados. Mas Deus, em Cristo Jesus, por graça, nos transformou. Isso é maravilhoso. Você tem que entender que isso é para algo. Para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nesse sentido, não tem que ficar pensando em, vamos ver se eu estou disponível. Você foi comprado, já era, você é escravo. Tem disponibilidade, agora tem disposição. Como que eu vou fazer isso para o qual Deus me chamou? Tá bom? E aí eu quero olhar com vocês um texto nesse sentido aí, que está lá em Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24. E o texto diz assim, já começa aqui, né? Tudo o que fizerem, façam de todo coração. Tudo de todo. Então não tem espaço para meia boca. Né? Não tem espaço para negociar isso aqui. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Como para o Senhor, e não para homens. Eu amo a minha igreja, se isso estiver condicionado a gente, a pessoas, primariamente, claro que nós servimos pessoas, enquanto servimos a Deus, mas se o nosso foco for voltado para a pessoa, nós vamos nos decepcionar. Como para Deus e não para homens. Apesar de estar servindo homens. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E aí ele afirma, para não deixar dúvida, aquele como, e agora ele diz, na verdade, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Muito bem. E olhando para isso, eu quero analisar um pouquinho desse contexto aí. Ele começa no capítulo 3, verso 1, com um já que, ou uma vez que. Do que ele está falando? Porque se ele está dizendo, se ele está nos propondo ou nos ordenando que tudo que nós formos fazer tem que fazer de todo o coração, como para Deus e não para homens, e dizendo que de fato é a Cristo que nós servimos, ele não vai deixar a gente na mão. Ele vai dizer, olha, eu estou falando isso porque vocês são capazes de fazer isso, e mais do que capazes, essa é uma responsabilidade que vocês têm diante daquilo que Deus fez por vocês. Então,
vocês têm condições de ser assim, de fazer desse jeito. Por quê? Porque já que, o que ele vai dizer no versículo 1? Vocês foram ressuscitados com Cristo. Vocês foram ressuscitados com Cristo. E esse é o argumento que ele vem traçando na carta aos Colossenses, falando dessa maravilhosa transformação, dessa graça que alcançou todo pecador que Deus escolheu em Cristo para servi-lo, né? Para trabalhar por ele e para ele. Aquele que ele libertou de uma situação para servi-lo, para ser escravo dele numa outra situação. Esse privilégio da salvação. Olha o contexto no capítulo 1, o que ele vai falar sobre isso que aconteceu com a gente, com todos aqueles que estão em Cristo. Versículo 13 e 14. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Olha que maravilha! Olha o que aconteceu comigo, esse já que está envolvendo isso, essa transformação, essa graça, essa salvação que nos alcançou, que nos tirou de um estado de desgraça e nos trouxe para um estado de graça, de morte espiritual para uma vida em Cristo. Ele nos transportou do domínio das trevas. Olha a palavra aqui de novo, né? Você não era livre antes. Você estava no domínio das trevas. Mesmo que você não soubesse ou não quisesse. Isso não muda o fato de que todo aquele que está sem Cristo, ainda que não entenda, não perceba e não queira, está sob o domínio das trevas, do pecado. E o que ele fez? Nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. Isso é, o perdão dos pecados. Voltando lá, ainda no contexto, agora capítulo 2, ele vai trazer essa ideia de novo, nos versos 22. Desculpa, ainda no capítulo 1, verso 21 e 22, eu esqueci esses dois textos. Verso 21 e 22, ele vai dizer assim: a vós também, que no passado erais estrangeiros e inimigos no entendimento, por causa das vossas obras más. Agora, ora o jaque aí, né? Ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Olha o jaque. O que aconteceu aqui? Ele nos reconciliou. Linda essa palavra. Dessa palavra surge o termo religião, religar. Nós estávamos, por causa do pecado, fomos separados de Deus, da comunhão com o Deus Santo. E Jesus veio exatamente para fazer essa ponte, para nos religar a Deus. O homem perdido, por meio de Cristo, sendo reencontrado em Cristo ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador. Ele nos reconciliou, porque ele vai dizer que nós éramos inimigos por conta do pecado. Por conta do pecado. Essa inimizade, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E nós estávamos debaixo do domínio das trevas, logo inimigos de Deus. Cristo então faz essa ponte, nos reconecta e nos reconcilia com o Pai. Que graça, que maravilha isso, né, gente? É isso que tem acontecido. É isso que aconteceu. Agora sim, capítulo 2, ali, versos 11 até 15. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isso é, a circuncisão de Cristo, e sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, olha só, mortos, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz.
E tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público e na mesma cruz triunfou sobre eles. É pouca coisa o que Jesus fez por você, irmão? É pouca coisa? Hã? Isso não é maravilhoso? O que ele fez por você, você estava morto, você não teve vontade nenhuma, você não buscou isso. Foi Deus quem colocou no seu coração esse desejo. Então isso é graça, é mérito todo de Cristo. Eu não preciso fazer obra para isso. A obra já foi feita. Eu preciso ter fé. E até essa fé é Ele quem cria em mim. Então isso é muita graça, irmão. O fato de você crer em Jesus, de você estar em Cristo, de ser igreja nesse sentido, é muita graça. Porque olha o estado que você estava, se encontrava de perdição, e olha o que Jesus fez por você. Se a gente parasse aqui, a gente deveria sair daqui pulando de alegria e dizendo: eu quero servir melhor e mais e cada vez mais. Eu quero sair daqui entendendo que a minha vida, segundo por segundo, é de Jesus. Não pertence mais a mim. Chega da minha agenda. Agora a agenda de Deus na minha vida. Eu não estou dizendo que você vai ter que se enfiar num lugar, ficar lá, né? Agora é só, vou trabalhar para Deus, vou pedir para fazer alguma coisa lá na igreja. Não é isso. Muito mais do que isso, Deus te chamou para representá-lo aí nesse mundo em trevas. Lá no seu trabalho, lá na escola, na sua família, na sua vizinhança, onde quer que você esteja, lá você é um representante de Cristo, um escravo, um soldado. 24 horas por Ele e para Ele. Porque foi por isso que Ele morreu por você. Entendendo esse contexto, então busquem as coisas lá do alto. E isso não quer dizer que você agora buscar as coisas lá do alto, então não quero mais me envolver com esse mundo. Então agora eu vou buscar as coisas lá do alto, não tenho nada mais a ver com esse mundo perdido aqui, eu vou me isolar, me enclausurar, vou me colocar numa bolha e ficar só agora no meio do povo de Deus, fazendo as coisas de Deus. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Buscar as coisas do alto é ter um estilo de vida agora diferenciado, né? O estilo de vida do alto. A mente de Cristo, viver como Ele viveu, um legítimo representante do Rei, neste mundo perdido, para salgar e para iluminar nas trevas. É exatamente aí que faz a diferença buscar as coisas do alto. Buscar as coisas do alto é mudar a maneira de pensar, é transformar pela renovação da mente e experimentar tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável relacionado à sua vontade. Neste mundo perdido, neste mundo caído, para que outras pessoas também vejam em você o próprio Senhor Jesus e possam também ser atraídas por esse amor. Esse amor que você tem pelo Senhor, esse amor que você tem pela igreja do Senhor. Nesse sentido, então, servir com amor, já que eu amo a minha igreja, eu amo ser igreja, implica em quê? Primeiro, uma predisposição espiritual. Tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração. Aqui tem a ver com a vocação. Entender o chamado que você tem em Cristo. E não é o chamado não é do pastor, do missionário, do seminarista, né, do líder de pequeno grupo. Todo cristão tem esse chamado, todo cristão é vocacionado, meu querido. Diante de tudo que nós lemos nesse contexto do que Jesus fez por você, não resta outra alternativa. Você tem que entender que Jesus pagou um alto preço, não foi para você ficar, sentado de braço cruzado. Não estou me referindo a esse momento agora, mas na vida cristã. Achando que agora já tudo que tinha que ser feito por mim já foi feito, então estou de boa. Vou botar o chinelinho, né, espiritual e ficar aqui curtindo até a volta de Cristo. Não, nós estamos numa guerra. Jesus te convocou, Ele te selecionou e Ele espera de você que você cumpra o chamado. Como? Como que eu vou fazer isso? O texto fala, faça tudo o que você for fazer de todo o coração. É interessante, né? Essa palavra coração ali é uma palavrinha bem conhecida no grego e até no português ela é muito usada, psique, que fala de mente, que fala de alma, que se refere à vontade.
uma disposição consciente, voluntária, para fazer algo, para ser e fazer algo. Então, fazer de todo o coração é fazer consciente de quem você é agora em Cristo, do chamado e da vocação que você tem, e isso pressupõe, inevitavelmente, fazer com excelência, porque você reconhece quem é em Cristo, que você agora tem a mente de Cristo, que agora o próprio Deus habita em você, e Ele te capacitou por meio do Espírito Santo, e uma vez que você tem o próprio Deus habitando em você por meio do Espírito Santo, Deus não aceita menos do que a excelência nos seus atos. Porque, de novo, 24 horas por Ele e para Ele, em todo lugar que eu estiver, tudo que eu for fazer, tudo, eu devo fazer de todo o coração. Inclinar todos os meus desejos e vontades, a minha consciência, para representar o nome dEle. Fazer de uma forma que o agrade. Excelência. Buscar ser o melhor que eu possa ser. E aqui, longe das comparações. Claro que nós temos que ter exemplos, nos espelharmos em pessoas, mas cuidado com esse negócio de comparação. Deus não está procurando ranquear você. Você tem que entender a sua identidade em Cristo. Ele te escolheu, basta. Pronto, isso já é suficiente para você entender o valor que você tem em Deus, em Cristo. E Ele te capacitou com dons e talentos. E uma vez que você entende isso, você vai usar tudo que você tem, tudo que Ele te deu, da melhor maneira para Ele, enquanto você serve as pessoas. Eu costumo sempre usar a ilustração do competidor que vai saltar. Já estão cheios de ouvir isso, né? Mas eu tenho que bater nisso. Porque tem muita gente complexada, porque fica se comparando com os outros. E aí desanima. Porque quando vê alguém fazendo mais ou tendo mais, acha que, por um lado, ou não está tendo capacidade de servir como deveria, ou que Deus não ama tanto quanto deveria, porque o outro é melhor do que ele, ou do que ela. Mas pensa comigo. Deus olha para você não em termos de somatória matemática, mas em termos de percentual, de capacitação. Se Deus me chamou para uma prova de salto, e Ele me capacitou a saltar a uma altura de 1,5 metro, e aí Ele chamou o Davi para competir comigo, e deu para o Davi capacidade para pular 1,30 metro. Então, essa é a capacidade que ele tem para saltar, 1,30 metro. E eu tenho uma capacidade para saltar 1,5 metro. E aí nós fomos treinar para essa prova. E aí no dia da prova, todos treinaram, se dedicaram. E aí eu fui para o meu salto. Saltei 1,40 metro. E aí foi a vez do Davi. O Davi foi e saltou 1,30 metro. A primeira pergunta é: quem saltou mais? E aí é uma questão matemática, né? Se você está comigo aí na matemática, 1,40 é mais ou menos que 1,30. Fala mais. É isso. É mais. Agora, quem saltou melhor? Tá entendendo? É isso que Deus espera de você. O Davi atingiu o seu potencial máximo. Ele saltou o que Deus esperava dele, o que deu para ele, 1,30. Eu ainda fiquei aquém. Então, mesmo que eu tenha saltado mais, eu não fui melhor diante de Deus, porque eu tinha mais potencial. Então eu não posso ficar me comparando, porque isso vai me frustrar. Pensa, o que Deus te deu? Capacidade. Então é o que Ele espera de você. Faça o seu melhor para Deus. De todo o coração aí, e é por isso que eu até mudei a palavra ali, né? Mais do que disponibilidade. Esquece isso. Você já foi convocado. Todo o seu tempo, toda a sua vida é para Deus. 24 horas você é um cristão. Então esquece esse negócio de quando é que eu vou ter tempo. Quando é que é a hora de servir a Deus? Todo o tempo.
Todo o tempo. Então, tudo que você for fazer, né, não falaria tudo, né? Fala, ó, quando chegar no domingo, faça de todo o coração. Quando tiver que fazer o ministério lá, o seu ministério, aí você faz de todo o coração. Não, tudo. Então esquece o negócio de disponibilidade. Você está o tempo todo é para Deus. O tempo todo é para Deus. Então faça o tempo todo que você tem para Deus, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Ah, é lá em casa, no meu papel de esposa, no meu papel de mãe, no meu papel de marido, no meu papel de pai, de filho, de irmão, de empregado, de funcionário, nós vamos ver isso depois. Faça o melhor. De todo o coração e faça com ânimo. E esse ânimo vem da onde? Todo esse contexto. O que Jesus fez por você? Se você, por um acaso, um dia fala assim, hoje eu estou meio desanimado para fazer isso, seja para estudar, para trabalhar, volta lá para aqueles versículos de Colossenses. O que Jesus fez por você? Se arrependa. Senhor, muito obrigado. Eu amo ser igreja. Porque o que o Senhor fez por mim, eu não tenho o direito de desanimar. Eu não tenho esse direito. De me deprimir. Por quê? Porque o Senhor conta comigo. O Senhor me resgatou. O Senhor me libertou das trevas. Eu estava morto. Agora o Senhor me deu vida. Isso é suficiente para que a minha atitude se transforme naquele momento e agora eu vou fazer o melhor. Porque o Senhor está em mim. O Senhor me capacitou. E glória a Deus por isso, meu irmão. Você não é menos que ninguém, mas também não é mais que ninguém nesse sentido. Você é o que Deus planejou que você fosse. Ele te salvou, e Ele te chamou, e te capacitou. Use o que Ele te deu da melhor maneira. Quando mais o autoconceito de uma pessoa, quanto mais, né, o autoconceito de uma pessoa corresponde às suas capacidades reais, você entender quem você é em Cristo, né, e a sua habilidade, o seu potencial, mais provável é o seu sucesso. Você não pode tudo, entenda isso. Você não pode tudo. Mas certamente você pode muito mais. E a pergunta aí é, o que você está esperando? O que você pode fazer mais? O que você pode fazer melhor? Você pode melhorar a sua vida, seu trabalho, você pode melhorar algo lá na sua casa, né, na sua tarefa. Você pode melhorar no seu trabalho, pode melhorar na sua função como pai, como mãe. Você pode melhorar? Pode. Você não pode tudo, mas você pode mais. Servir ao Senhor implica em perspectiva espiritual. E aí ele vai dizer, faça de todo o coração tudo o que vocês fizerem, como para o Senhor e não para homens. Depois ele termina dizendo, porque de fato é para Cristo o Senhor, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E aqui envolve a questão da visão, né? Para quem que eu estou fazendo? O que eu faço? Não é para homens. Não é para homens. Necessariamente. Apesar de, né, não posso negar. Agora, nesse momento eu estou aqui pregando e, obviamente, vocês estão recebendo essa mensagem que eu estou fazendo nesse sentido para vocês ouvirem, entenderem, né, aplicarem. Mas antes disso, né, eu estou fazendo para quem? Quando eu fui chamado para preparar essa mensagem, para quem seria? Para honra e glória de quem? Não é para mim, primeiramente. Não é para vocês, mas é para o meu Senhor. Para o meu Senhor. E eu tenho que fazer essa avaliação. Será que eu fiz o melhor que eu poderia? Espiritualmente em oração. E aí? Qual é a minha visão em relação a isso? Mas as pessoas não me reconhecem. Eu vou parar porque ninguém liga para o que eu faço, ninguém me dá sequer um muito obrigado. Isso é uma pena, realmente nós devemos trabalhar isso. Devemos ser gratos e aprender também a agradecer os outros. Mas se você estiver, em última instância, fazendo para pessoas, de novo, você vai se decepcionar, se é que já não tem sido assim. Tem muita gente que saiu de igreja que eu falo da comunidade, por causa disso. Porque não estavam fazendo como para o Senhor. E aí, como estavam fazendo para homens, esperava retorno de homens. E ele vai dizer lá depois, no último ponto, que a recompensa não é de homens. A recompensa vem do Senhor.
fazer para o Senhor. Eu me lembro aqui, olhando para essa frase, Deus nos emprestou uma flechinha chamada Heitor, né? Uma flechinha que Ele emprestou para a gente. A gente está preparando para atingir o alvo com ela, que Deus preparou para ele. Mas é muito interessante, você que tem filho pequeno, já teve, eu falo dos pequenos porque isso é mais evidente. Toda vez que ele vai fazer alguma coisa, que ele se supera, né? Eu fico, por exemplo, ele está jogando bola, ele faz um gol. O que ele faz? Olha, papai, olha o que eu fiz, olha a jogada que eu fiz. Aí ele está lá no videogame e consegue passar uma fase, ou enfim, consegue atingir lá um objetivo. Olha, papai, o que eu fiz? Olha o que eu consegui fazer. Olha o que eu ganhei. E está toda hora chamando a gente. Olha, vem ver. Olha o que eu fiz. Olha o desenho que eu fiz. Olha, não é assim? As crianças fazem? Olha, papai, toda hora. Mas não é assim que tem que ser, gente. Tudo que vocês fizerem, faça de todo o coração e faça como para o Senhor. Porque de fato é a Cristo que vocês estão servindo. Então, esquece das pessoas nessa hora. Quando você estiver fazendo alguma coisa no seu trabalho, na sua casa, que seja ali preparando uma refeição, faz com excelência. E pega aquela refeição e diz assim, olha, papai. E aí você está no seu trabalho, e aquele chefe chato, incompreensível, ingrato, pede para você fazer algo que talvez nem era sua responsabilidade. E aí você pensa, o que eu vou fazer? O melhor. Eu vou fazer esse serviço, enquanto estou fazendo ele com excelência, sabe o que eu vou dizer? Olha, papai, olha aqui, olha o que eu fiz. Muito obrigado porque o Senhor me deu condições de fazer assim, desse jeito. Olha, papai. Você tem trabalhado assim? Essa tem sido sua perspectiva na vida cristã? Ou está fazendo para o seu reino? Ou para as pessoas? Não. Perspectiva espiritual, visão. Para quem que eu estou fazendo? É para o meu Senhor. Para quem eu estou fazendo? É para o papai. Paulo fala sobre contentamento. E quando eu entendo isso, olha que maravilha. Quando eu entendo para quem eu estou fazendo as coisas, é muito mais fácil ter essa atitude de contentamento. Paulo fala ali nesses versos de 11 a 13, que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. E aí ele coloca extremos ali, né? Pobreza, fartura, enfim. E aí ele termina no verso 13, ele conclui dizendo, eu faço todas essas coisas. Como que ele diz ali? Eu posso fazer todas essas coisas naquele que me fortalece. E sabe por que ele diz naquele que me fortalece? Porque ele tinha essa consciência de que ao mesmo tempo que ele faz naquele que o fortalece, ele faz para aquele que o fortalece e que também o recompensa. E esse é o último ponto da mensagem. Só lendo essa frase, o grande desafio, vivemos felizes e contentes sem precisarmos que algo ou alguém ou um lugar nos faça felizes. Ou seja, é a felicidade ou o contentamento que independe das circunstâncias, mas que também não gera acomodação. A felicidade insatisfeita, o contentamento insatisfeito, é que nos faz se mover a crescer, buscar mais e melhor, sem que isso gere em nós ansiedade nem desespero, porque nós já sabemos quem somos em Cristo, não preciso provar nada. Sem ansiedade, sem desespero, por quê? Porque eu faço para o meu Senhor. E Ele me deu capacidade para agradá-lo. E eu vou fazer o melhor para Ele. Eu não vou esperar reconhecimento de homens. Eu faço sim para as pessoas, mas em última instância é para o Senhor que eu estou fazendo. E mesmo que eu não receba aprovação de homens, o que basta para mim é a aprovação de Deus. Mesmo que eu não receba a recompensa humana,
Graças a Deus por Jesus Cristo, porque a maior recompensa eu já tenho. Estar nele, ser igreja, isso basta, porque isso é a graça dele sobre mim. E finalmente, isso significa então que servir com amor implica numa participação espiritual, e ele vai dizer isso, ele vai concluir ali, né, no verso 24, dizendo, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E aqui, é melhor entendido aqui, aliás, no próprio original está invertido, né? A ideia aqui, o foco não está na recompensa, mas está no Senhor da recompensa. Acho que a versão linguagem de hoje traduz melhor isso. Ela começa dizendo assim, saibam que é o Senhor que vai recompensar vocês. Essa é a ideia do versículo aqui. A ênfase está em quem, né? Para que eu faço? Para quem eu faço? Por que eu faço? Porque é para Ele. E se é para Ele, é dele que eu vou receber a recompensa. A minha recompensa não virá de homens. Saibam que é o Senhor que vai recompensar vocês. É do Senhor que receberão a recompensa da herança. Essa é a ideia aqui desse versículo. O foco no Senhor. E se é o Senhor, o que ele quer dizer aqui? Primeiro, tudo que você vier a receber é lucro. Porque você foi comprado. Você é escravo. Então qualquer coisa que um escravo receba do seu senhor é um grande lucro, porque ele é senhor, ele não tem obrigação nenhuma de dar nada para o escravo. É o escravo que tem a obrigação de viver, né, dedicado para esse senhor. Então nessa perspectiva, cuidado com esse pensamento de que eu fiz, Deus tem que me dar. Eu dei, Deus tem que me dar em dobro. Ele é senhor. O que ele deve para você, irmão? O que ele deve para você, irmã? Nada. Nós é que devemos nossa vida, porque ele nos tirou das trevas. Isso já é a grande recompensa, queridos. Para de ficar querendo achar que você está recebendo menos ou pouco. Porque Deus não tem direito, Deus não tem obrigação nenhuma de dar nada para você. É você que tem que dar todo dia a sua vida. Porque Ele é o Senhor, é Ele que é o Senhor. Para com essa barganha. Essa perspectiva não combina. E Deus não aceita isso, Ele não vai aceitar isso. Não adianta querer colocar Ele na parede. O Senhor tem que me dar porque eu estou fiel, eu estou dando dízimo, eu estou indo na igreja, eu estou no pequeno grupo. Isso já é bênção para você. Estar vivo já é a grande bênção. Resgatado por Jesus, essa é a grande herança. A vida eterna. Essa é a herança. E é Ele quem vai dar, porque Ele já deu, né? E Ele continua dando, porque a vida dele brota em você. E a vida eterna é isso, a vida de Cristo em você e através de você, para que você viva por Ele e para Ele, para que você não mais viva o seu eu, mas agora viva a vida dele por meio da sua. Essa é a grande herança que você tem. Você quer mais o quê? A perspectiva é essa. A minha participação é essa, na vida eterna. Eu tenho que ter essa perspectiva correta de vitória. Porque a vitória está em Cristo. A vitória está em participar da vida de Cristo, a vida de Cristo em mim. Essa é a vida eterna. Alguém aqui já tirou nota 10 na escola? Quem já tirou nota 10 aqui? Opa, beleza. Já tirei nota 10, pastor, na uma matéria. Uma só, vai, uma só notinha 10. Vai. Pode mentir. Não, pode mentir não. 9,5 não vale, tem que ser 10. Gente, quem já tirou nota 10, imagina a sua felicidade, né, em tirar a nota, quando você pegou a nota ali, 10, né? Agora, pensa comigo. Esse 10, pode ter certeza disso. Quem é professor aqui vai entender o que eu estou falando. Quem aqui trabalha com educação, quem tem escola, diretor, enfim. O 10 é muito mais do que para o aluno. Porque quando um aluno tira 10, o que isso significa, se for um 10 justo, né? Isso significa um prêmio para o professor, porque o professor vai entender o seguinte: esse menino aprendeu. O meu trabalho valeu. Eu estou satisfeito. Talvez mais feliz do que o aluno com 10 é o professor, porque vai ver o valor do seu trabalho ali. A escola como um todo é premiada
quando um aluno ali tira 10. Porque ela vai ver que todo o sentido de ser está valendo a pena. Porque a molecada está aprendendo e está sendo excelente. E isso é reflexo do trabalho, é reflexo do planejamento, do investimento, da maneira como é conduzida, né, a missão, a maneira como se cumpre a missão de ser escola. Isso serve para a escola, serve para o trabalho, serve para as nossas relações. Quando você é excelente, a vitória não é só sua. Quando um filho tira um 10, o pai também fica feliz, porque ele se realiza nisso. Ele vê que está valendo todo o seu trabalho, todo o seu investimento. Então, meus queridos, quando a palavra de Deus diz, façam de todo o coração para o Senhor, porque a recompensa é dele que vocês vão receber. Sabe, quando você é excelente, meu irmão, quando você faz alguma coisa, quando você usa os seus talentos e os dons que Deus te deu com excelência, o seu 10 é o 10 de Deus. A sua vida vai glorificar o Senhor acima de tudo. É muito mais do que algo pessoal. É muito mais do que a realização de uma igreja local. É o reino de Deus sendo engrandecido. É o nome de Jesus sendo engrandecido. Por meio da sua vida, da minha vida tão pequena, tão insignificante. É Deus sendo visto, representado com dignidade. O 10 é mais do que o 10 do Paulo. É o 10 de Jesus Cristo. Por outro lado, irmão, o 5, o 0, o escândalo, a vergonha, não será só a vergonha do Paulo, da Maria, do João. Será a vergonha de Cristo. Porque Ele está em você. Você representa Ele, quer você queira, quer não. E da mesma forma que Ele vai recompensar aqueles que são excelentes, Ele também vai julgar aqueles medíocres, os desobedientes. Isso é sério. Então eu quero concluir. Champlin vai dizer que a nossa herança consiste em termos do que Cristo, em termos do que Cristo tem, mas também, principalmente, em sermos o que Cristo é. É por isso que eu consigo ser excelente. É por isso que eu consigo fazer o que agrade a Deus. Porque Cristo está em mim, por meio do Espírito Santo. Então, não só ter o que Ele tem, no sentido da adoção de filhos, né? Mas ser o que Ele é. E o mesmo Champlin diz que a nossa herança será e já é, eu diria aí, será e já é a participação na natureza, poder e dignidade do próprio Cristo. É pouca coisa? É pouca coisa essa herança? E é dele que vocês vão receber a recompensa da herança. E já tem recebido a vida eterna. A participação na natureza, no poder e na dignidade de Cristo. Então, para terminar, só recapitulando, servir com amor implica em predisposição espiritual, entender a sua vocação, o que você faz, ou seja, de todo o coração, tudo que fizer. A perspectiva espiritual, a visão, como, né? Na verdade, aqui eu inverti, né? É para quem você faz, esqueci de mudar aqui. E, finalmente, para que você faz, né? A vitória em Cristo, a herança, a recompensa da herança, a vida eterna, o próprio Deus em nós, e nós participamos da vida de Cristo. A vida dele está em nós. Essa é a grande vitória que nós temos. Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos alcançou de tal maneira. Que grande graça nos alcançou. Estávamos perdidos e mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino
amado do teu Filho. O Senhor nos ressuscitou em Cristo. O Senhor nos deu nova vida, um novo sentido. Agora nós não somos livres, somos libertos do pecado, mas escravos do Senhor e da tua vontade. O Senhor vive em nós, por isso o Senhor nos capacita, nos deu dons e talentos, não para fazermos do nosso jeito, na hora que nós quisermos, na disponibilidade que tivermos, não. Somos escravos, 24 horas a teu serviço. Isso é um grande privilégio, Senhor. E o Senhor diz que tudo quanto nós formos fazer, nós temos que fazer de todo o coração, com excelência, com entendimento, para quem nós estamos fazendo. É para o Senhor, não para homens. Mas também cientes de que é o Senhor quem vai nos recompensar. E já tem nos dado tudo o que precisamos. Porque a grande herança que o Senhor tem nos dado é a participação na vida do Senhor. A grande herança é a vida eterna do Senhor através de nós e em nós. A vida de Cristo na minha vida. E que seja assim como o apóstolo Paulo disse, não eu vivo mais, mas agora o Senhor vive em mim. E eu vivo essa vida por meio do Filho que me amou e se entregou por mim. Muito obrigado, Pai. Então não temos desculpa para não sermos excelentes, porque o Espírito do Senhor, o próprio Deus, está em nós. Nos ajuda a entender isso, ter essa perspectiva. Nos ajuda, Pai. Essa é a minha oração, por mim, por todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.